A Associação Gaúcha para Desporto me pediu para eu dar uma opinião sobre o programa das duas candidaturas à presidência da República nesse segundo turno no Brasil, com relação ao tema educação. Essa análise ela é muito fácil por um lado e muito difícil por outro. Por que muito fácil? Porque um dos candidatos é um professor. Então, sendo o candidato um professor, é de se esperar que o tema da educação seja mais tranquilo para ele levar enquanto uma proposta. O outro candidato foi um capitão até os 30 e poucos anos de idade e depois se transformou num político profissional. Ele tem mais tempo como deputado federal do que mesmo como capitão ou como outra coisa na sua vida. Ele é um político profissional. Então, o que a gente teria que olhar? Vamos olhar para essa questão, falar sobre a educação desse político profissional, a proposta dele. Eu tive muita dificuldade de achar um documento que tratasse dessa proposta, né? Mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, que é onde estão depositadas as propostas, as candidaturas, a gente encontra muita dificuldade, porque a sua proposta é quase um arremedo. Não é um arremedo de proposta, porque ela não é um texto com início, meio e fim. É uma colcha de retalho de algumas coisas dispersas, de alguns temas, que é muito difícil para quem respeita a área da educação tentar captar, afinal, qual é a proposta dessa candidatura, né? O candidato Haddad apresenta uma releitura do que foi a sua experiência como ministro da Educação. Ele foi tido como um dos melhores ministros do governo Lula, justamente porque a vitrine do programa do Lula enquanto presidente da República é a ampliação do ensino superior a quem nunca teve acesso, o aumento de escolas de nível superior, por exemplo, os IFES foram criados na época que o Haddad foi ministro da Educação, se renova a universidade, se amplia as vagas, se amplia o número de professores, se faz muitos concursos públicos para qualificar o ensino superior principalmente, e o ProUni, os FIES e todas essas políticas dos alunos que não conseguiram entrar na universidade pública, mas conseguiram entrar numa universidade privada e tinham as suas matrículas subvencionadas pelo governo. Isso qualifica enormemente a produção científica no país, porque tu tem mais pessoas com formação qualificada entrando no mercado de trabalho. A candidatura da Haddad se propõe a ir além disso, né? E isso nos dá muita tranquilidade se a gente olha para a história pessoal do candidato, inclusive, por ser um professor universitário, ele sabe exatamente como é que a universidade funciona, como é que as pessoas aprendem, por ser professor, tem questões que são de domínio dessa área. Por exemplo, qual é o papel da educação? A educação tem por princípio transformar as pessoas. Então, a gente acredita na transformação dos sujeitos. E como é que se transforma o sujeito? Os processos de ensino-aprendizagem estão aí para isso. Um professor tem domínio sobre isso, e o Haddad tem. O outro candidato traz as suas vivências de vida escolar. Que vivências são essas? As vivências das escolas militares. E tem uma das suas propostas que é ter uma escola militar em cada uma das capitais do país. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a vitrine dele é essa. Qual é a vitrine? Se vocês fizerem uma pesquisa no Google da vida e procurarem assim, escolas militares brasileiras, qual é a imagem que vai aparecer? A imagem dos alunos em forma, como se fossem soldados. O que nos passam essas imagens? O modelo de escola, que é um modelo de adestramento de corpos.
antes de mais nada. Todas as pessoas têm os mesmos ritmos, andam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito. Isso é o princípio das Forças Armadas, que é o princípio da hierarquia e da disciplina. Então, a escola que o candidato oponente ao Haddad se apresenta é a escola da hierarquia e da disciplina acima de tudo. Que hierarquia e que disciplina é essa? É a hierarquia que faz com que as pessoas obedeçam, antes de mais nada. O que o candidato oponente não deixa claro é que as escolas militares elas são escolas públicas. Elas são absolutamente subvencionadas pelo governo, então ele faz uma defesa da escola pública dele, né? A gente tem um problema sério a ser enfrentado com o governo Haddad, que é revogar a emenda constitucional número 95, que impede o investimento nos próximos 20 anos em educação e saúde e ciência, né? Que é uma emenda aí do governo golpista que precisa ser revista. O candidato oponente não fala sobre isso no seu programa, obviamente porque ele é um dos que votou a favor dessa emenda, e ele, então, para concluir, a proposta do candidato oponente ao Haddad é uma defesa de educação à distância, inclusive para crianças, né? Mostrando o seu completo despreparo no que tange ao tema da educação, né? Porque a gente sabe que um dos papéis da escola, as crianças não vão para uma escola apenas para aprender a ler, escrever e fazer contas. As crianças vão para a escola para aprender a conviver um com o outro. Então, o encontro das crianças com os seus colegas, com as pessoas que têm mais ou menos a sua idade, também faz parte da formação dos sujeitos. Então, toda e qualquer proposta que impeça que as pessoas se encontrem, que as pessoas dialoguem, aprendam a ouvir uns aos outros, aprendam a falar um com os outros, toda proposta que não propicie isso, ela não é uma proposta de educação. Ela é uma proposta de alguma outra coisa, mas não é educação, tá?